Sedentários e ex-sedentários, seja bem-vindo ao episódio 123 do Show Sedentarismo. E esse episódio vai complementar o anterior, que eu tomei uma bronca, que eu estava desanimado demais no vídeo, enfim. A gente vai falar de um estudo que rodou aí as redes sociais, que sugere que o tecido adiposo pode servir de reservatório para o Covid-19 ou para o SARS-CoV-2. Um assunto que parece não se esgotar, porque as pessoas ainda estão em casa em várias cidades. São Paulo, capital, abriu as academias no dia 13 de julho, depois de ficar praticamente 3 meses completamente fechado. Quase 4, mais de 4 meses, já eu faço a conta aqui, enfim. São José dos Campos, onde eu estou hoje fazendo essa gravação, ainda não abriu no dia 23 de julho, razão pela qual a gente precisa ainda abordar esse tema. Porque a gente sabe que um estudo que sugere que o tecido adiposo pode servir de reservatório, ele é um estudo observacional e que não determina causa e efeito. Mas, nos Estados Unidos especificamente, uma outra observação, que foi a razão pela qual eu escolhi fazer o episódio anterior, é que os obesos estavam morrendo mais. E quando a gente fala de obesidade, a gente está falando de um tecido vivo que é nutrido, oxigenado e imobiliza todo o nosso sistema cardiorrespiratório para se manter vivo, que é o tecido adiposo, que supostamente pode ser um reservatório do Covid-19. Não sei se é verdade, honestamente acho que é pura especulação, mas por que falar disso, Andressa? Porque você, além de personal trainer como eu, é também nutricionista. E quando a gente fala em obesidade, a gente fala em doença. A obesidade é uma doença, né? Um problema sério de saúde pública, é o maior problema de saúde pública evitável e obrigatoriamente vai passar por 2 caminhos ou por 2 passos. Né? Eu brinco que a saída da obesidade tem o pé direito, é uma nutrição modificada, um foco em se nutrir ao invés de se encher, se ficar completamente cheio, e se movimentar mais, aumentar o gasto calórico. Então, fala um pouco aí do que você acha, como que a gente está nesse cenário. Foi uma abordagem interessante. Foi engraçado que eu recebi esse link no grupo da faculdade, dos formados, né, os ex-formados, ex-estudantes de educação física de 2003, e eu repassei num grupo de personal trainers, e um rapaz não deve ter aberto o estudo, eu só repassei, porque informação é bem-vinda, não estou dizendo que aquilo é verdade, não é uma afirmação, enfim. E um deles pegou e escreveu, quê? Aí eu me ausentei e nem respondi, porque não tem necessidade. Se quiser, abre e lê. Eu fiz isso, eu fui lá, abri e li. E como você disse, é um estudo, é uma hipótese, é observacional, né? Eles estão averiguando, fizeram biópsia de alguns tecidos que eles conseguiram lá o acesso, e eles estão observando, não é conclusivo, como você disse também, a forma de estudo não é um formato que realmente define nada. Mas o que a gente pode dizer da obesidade é que ela é um dos fatores das doenças mais assim, prejudiciais ao corpo humano. Ela é fator para a definição de síndrome metabólica, quando a gente tem né, uma combinação de fatores aí, a obesidade é um deles, a pressão alta é outro, enfim. E ela, obviamente, é sinal de... não necessariamente falta de qualidade de vida, mas quando você vê uma pessoa obesa, eu, pelo menos, já imagino que ela não consiga caminhar tranquilamente e respirar normalmente,
que ela não tem as articulações ali protegidas ou em segurança, digamos assim, as articulações podem estar sofrendo um grande impacto para segurar todo aquele peso. Os níveis hormonais não estão equilibrados, a parte sanguínea está toda desregulada, tem remédio envolvido, se não tem, vai ter. Então, assim, é uma inflamação. O tecido adiposo é uma inflamação. Então, não está em homeostase, não está regulado, não está certo. Então, a gente tem que observar que, como você disse, se alimentar não significa se empanturrar. Não é aquela história de, comi, tô de bucho cheio, ou aquelas grosserias todas que a gente ouvia que a avó brigava quando a gente falava. Tô cheia. Não é cheio, é satisfeito, menino. E justamente a gente prestar atenção quando a gente se alimenta é algo interessante que se a pessoa consegue mastigar devagar, ela já vai perceber que ela vai comer menos. Quantas pessoas, isso desde antes de parar tudo, antes do Covid, eu estava observando bastante, às vezes levo minha mãe nos lugares, né, por causa do Parkinson e tudo, e eu estava no shopping, sentada, olhando as pessoas ao redor, porque você fica esperando até entregarem a sua comida, e eu observando as pessoas, vi um rapaz que chegou, sentou, comeu e saiu em 12 minutos. Ele não mastigava a comida. E o prato dele era generoso. A gente fala aquele famoso prato de pedreiro. Não era pratinho porção restaurante chique, sabe? Era arroz, feijão, o blocão todo. E ele comeu muito, muito rápido. As pessoas não mastigam. Então, começa a faltar a percepção da saciedade. Já começa por aí, pela mastigação. Então, tudo bem, o cotidiano não permite que a gente tenha a tranquilidade de comer num tempo hábil, assim, eu tenho não sei quanto tempo para sair, comer, bater ponto, enfim, qualquer que seja a desculpa. Agora, o que precisa se conscientizar não é que para emagrecer a gente tem que fazer refeição a cada 2 horas. A questão do a cada 2, a cada 3 horas é justamente você reduzir a quantidade e comer aquela quantidade menor em paz, comer devagar, saborear, sentir o gosto da comida, prestar atenção no prato, não ficar comendo, jogando a coisa para dentro, engolindo e olhando o celular enquanto come. As pessoas precisam se doar mais àquele momento, porque aquele momento é dela, ela está assim, colocando o combustível que o corpo dela precisa para seguir trabalhando, seguir vivendo. A gente não vai colocar o gasolina ou álcool naquele posto com um nome estranho que nunca ouviu falar. Você vai falar, meu carro vai engasgar, não vai andar. E por que a gente não faz isso com a gente, com a nossa alimentação? Pois é. Não só porque a gente não faz isso, mas porque também a gente, sabendo que precisa dar uma lubrificada na suspensão, sabendo que precisa fazer pouco. Eu costumo brincar que o corpo humano é muito generoso, né? Com 15 minutos de atividade intensa por dia, a gente já sai do sedentarismo. Mas é difícil, porque intenso é muito intenso. Em 15 minutos você tem que estar escorrendo o suor para ser esse nível de intensidade. Então, meia hora de atividade física por dia já é suficiente, mesmo se for moderada. Isso vale andar de bicicleta para ir na padaria e voltar, varrer a frente da casa. A gente já falou aqui muitas vezes. Por exemplo, eu desejo que, se você estiver parado, vai lavar a louça, vai passar aspirador de pó, vai varrer a casa, vai passar um pano nos móveis, um lustramóveis na mesa, no móvel, seja lá, vai dar uma volta no quarteirão. Aquele armário, né, lá no alto que a gente fica empurrando para limpar porque está muito alto, pega a escada, sobe a escada, alcança, passa lá no alto, desce, isso mesmo. Até porque eu costumo brincar que os nossos hábitos, os estudos que têm mostrado que a obesidade é o maior problema de saúde pública do século XXI, né? Nós já estamos no ano 20 do século XXI e não vamos conseguir atingir a meta de redução do sedentarismo e de redução do índice de obesidade.
E a gente tem uma questão importante também, que tem, já falamos disso também, obesos desnutridos, né? Porque ele está obeso, mas faltam muitos nutrientes. Brincar. Então, vamos pensar aqui em tornar isso fácil. Tá? O que eu costumo falar para os meus alunos, dado o fato de eu não ser nutricionista. Eu costumo dizer que o que, já falei isso também, vou ser repetitivo, que o que separa os homens dos meninos é os meninos comem muitas coisas industrializadas e os homens são aqueles que comem exclusivamente comida de verdade. Cenoura, mandioca, batata, alface, tomate, beterraba, quiabo, nabo, enfim, comida que sai da terra ou da árvore ou da plantinha ou bicho morto, né? Pedaço de bicho morto. Quem é vegano não vai comer o bicho morto, quem é vegetariano não vai nem beber o leite, nem comer o ovo, mas é comida de verdade. Porque na boa, pegar esses biscoitinhos que se diz saudável no supermercado, não necessariamente é. A parte saudável do mercado deveria ser o açougue, a peixaria e o hortifruti. O restante Exatamente. depende. E tem que se mexer, não tem escapatória. Tem... Ah, mas a academia... Então, vamos passar um outro dado importante que vai valer um episódio aqui futuro. Em 2015, o Japão registrava 750 mil habitantes com 100 anos ou mais. Em 1945, no pós-guerra, 0 habitante centenário. E lá não é um país muito afeito à academia, mas é muito afeito à atividade física. Pessoas centenárias andam de bicicleta, sem rodinha, tá? Risco de cair, faz parte do jogo. Agacham e levantam para cuidar da horta. Tem hábitos mais saudáveis. Eles comem mais devagar porque comem com palitinho, né, com hashi. E come muito fruto do mar, embora coma muito arroz, que hoje em dia está virando o vilão do mundo aqui, ocidental, low carb, low carb. Eu vivo uma dieta low carb, já tem 3 anos e adoro, mas não é todo mundo que precisa disso, não é todo mundo que vai se adequar a isso. Razão pela qual precisa de um nutricionista ou uma nutricionista para ver qual ter empatia do nutricionista, o nutricionista se colocar no seu lugar, respeitar os seus valores familiares, para não falar para nunca mais comer macarrão ou pizza um descendente de italiano, né? Não vai rolar. Agora é só ficar atento à quantidade e à movimentação mesmo, né? A gente descobrir qual é o metabolismo daquela pessoa. Porque tem gente que fica indignada e vê o cara que comeu uma pizza inteira na pizzaria. Foi lá, sentou e comeu uma pizza inteira, sozinho. E tem gente que come mais, eu tô sendo singela aí. Comeu uma pizza inteira e ele é esbelto, normal. Mas você vai se dar o trabalho? A pessoa que come só um pedaço já tá com sobrepeso. E aí, qual que é o seu metabolismo? Qual que é o dele? A nutricionista vai te dizer e vai te ajudar com isso. Isso aí. Vamos brincar então aqui, Andressa. Qual que você tem de história para compartilhar de alunos obesos ou de amigos que pediram dica e que conseguiram, principalmente que conseguiram dar uma virada no jogo aí e abandonar a obesidade? A gente nem tinha combinado isso, hein? Peguei de surpresa agora. Eu não tive muitos alunos obesos, não. Personal trainer, né? Não tive. Tive alguns alunos na academia, sim. Todos eles que conseguiram alcançar o objetivo, que você via depois de alguns meses, a gente que convive, né, todo dia, você tá instrutor da academia, professor da academia, você tá vendo o aluno todo dia. Então, é uma coisa de observar ao longo do tempo e pensar como era lá atrás, porque você, às vezes, não consegue visualizar que ele perdeu tanto, mas aí você para pensar como aquela pessoa entrou na academia. E as que alcançaram esse objetivo foram as que insistiram, mesmo com dor, mesmo com preguiça, colocaram na mente que elas teriam que ir para a academia logo após o trabalho. No caso, era esse, meu horário de trabalho era das 7 da noite às 10, então era esse público que eu pegava, e eles não levavam assim, já estava com a mala no carro sempre pronta, às vezes 2 malas prontas, caso esquecesse uma, e nem pensar que ele ia para casa para pegar trânsito no caminho, ele deixava o trânsito passar, treinando na academia. E a gente sempre tentava atender a pessoa a fazer um exercício que agradasse. Eu não gosto desse aparelho, eu não gosto
Tá, então assim, vamos fazer assim, você gosta desse jeito? Vamos fazer. E aí, a pessoa que teve, a gente, né, atender os pedidos, como você disse, atender a vontade e a necessidade dela. E as pessoas que tiveram esses resultados foram aquelas que insistiram e não deixaram de ir um dia sequer. E se deixaram foi um dia na semana, mas assim, sabe, eles foram insistentes e mudaram a alimentação. Foram na nutricionista, fizeram uma reeducação alimentar, ou cortou um hábito ruim que era muito intenso, como, por exemplo, o etilismo. Não, parei de beber. Uma pessoa que eu conheci na semana passada falou que pesou 120 quilos e um dia. E ele simplesmente perdeu, sei lá, muitos quilos. Eu não lembro se ele pesou, se ele perdeu 120 quilos de quilo mesmo, ou se ele tinha 120, enfim, mas ele perdeu mais de 10 quilos só por ter parado de beber. Só. Assim como a gente também conhece aquelas pessoas que perdem bastante, às vezes 6 quilos, por exemplo, só por parar de ingerir refrigerante. E aí você observa que são um ou dois itens que a pessoa retirou da vida dela que fizeram toda a diferença. Foi a diferença inicial, claro, porque aí eu preciso perder mais tanto. Aí vem o trabalho árduo, vem a moldagem de tudo. Agora, observa que são coisas que a gente pode ter num cotidiano, mas não hábito, não diário, sabe? Pode, vai lá com a família, tomar um vinho, comer uma pizza uma vez na semana, cada mês, sei lá, um final de semana no mês, enfim. Mas não vai lá e enche a cara, sabe? Não vai com tanta fome para o lugar. Isso é uma coisa que a pessoa faz muito, a gente faz muito. A gente vai comer com os olhos. E aí vai e destrói, come tudo que não precisava. Então, esse é um hábito ruim. Por isso a história das 2 em 2 ou 3 em 3 horas. A gente nunca está morrendo de fome na hora da próxima refeição. Para mim não funciona de 2 em 2. Não? Eu comia uma dieta, eu nunca tive problema com peso, porque sempre fui muito ativo, né? Quando eu na quarentena agora eu tomei bronca porque eu perdi peso, eu perdi 6 quilos, treinando menos condição de treinar com peso, eu perdi 6 quilos. Já recuperei 2 em 2 semanas, mais atento a me hidratar e tudo mais. Mas para mim era um sacrilégio, porque eu vivia com fome. Então eu tinha barrinha, fruta, em tudo que é canto, no porta-luvas do carro, na gaveta do trabalho. E quando eu comecei a viver, mochila vivia com comida, quando eu comecei a viver um pouco mais essa vida low carb, não estou dizendo que seja para todo mundo, para mim foi muito legal. Eu faço 3 refeições por dia. O café da manhã, muito bem feito, um almoço também bem servido e um jantar barra café da tarde aí, dependendo de como eu faço. Então, isso daí, Gui, funciona para você justamente por causa dessa opção do low carb. Sim. O nosso corpo, o sistema, né, na verdade, quando a gente tem o sistema digestivo, ele é só prestar atenção. Assim, só vou dar um exemplo. Presta atenção como a gente se sente 1 hora depois que comeu um prato de macarrão. Só isso. Isso daí identifica carboidrato, a quantidade e o tipo de carboidrato que a gente ingerir, vai fazer diferença e vai otimizar o metabolismo, otimizar sim, para querer trabalhar e querer mais, só que aí a gente às vezes passa da conta. Então, você reduzindo ele e inserindo as outras partes, outros nutrientes, a proteína demora muito para se degradar dentro do corpo. A gente fica bem saciado quando come frutas. As fibras ajudam demais. E as pessoas, muita coisa assim dos carboidratos simples não tem fibra. Então, são itens que são interessantes de se destacar por causa da sua opinião aí sobre o low carb. Como você falou, cada um se é adapta a um único, jeito. né? Isso. Tem gente que vai conseguir mais com o carboidrato, tem gente que vai mais. O low carb também é na moda de um tempo para cá. Também tem a dieta mediterrânea, que está um pouco na moda. Enfim, algumas outras dietas que, de um modo geral, se baseiam em muita comida de verdade. Um low carb Jejum raiz, intermitente. um low carb raiz, eu costumo brincar
que não se sustenta com barrinha de proteína, por exemplo, o whey protein. Não dá. Não, Precisa não. comer comida para dar saciedade. Exato. Mas precisa também fazer o que, vou compartilhar exemplo de dois amigos, um perdeu 26 quilos, o outro 43 quilos. Tá? Para a gente ter noção, a minha filha tem 9 anos e pesa 42 quilos, ela tem 1,52 m hoje. Então ele perdeu a minha filha, ele andava carregando minha filha para lá e para cá. Esse que perdeu 42 descobriu que era celíaco, ou seja, ele tinha intolerância, tem intolerância ao glúten, e teve que parar de comer tudo que tem glúten. Todos os pães, a maioria dos biscoitos, né, bolachas recheadas, macarrões e tudo mais. Só tirar esta dieta, o cara foi e voltou a fazer atividade física depois que ele tinha perdido uns 15 quilos. Eu nunca falei para eles, pô, estética, você tá feio. Às vezes eles falavam comigo, pô, eu não tô legal, não tô... Apaga a estética. Esquece esse aspecto. Saúde, risco de morrer e deixar uma viúva e 2 filhos, um dos casos, e o outro uma filha, no caso. Se você não quer isso, precisa lutar contra a obesidade, porque, embora também não seja conclusivo, né, que a obesidade mata mais, tem obesos que vão até mais longa idade, mas centenário eu nunca vi. Eu só estudo longevidade. Então, a longevidade é antagônica à obesidade. O obeso, ele atrapalha, é um fator contra a longevidade. Independentemente de ser estoque do Covid-19, independentemente de morrer mais obesos de verdade ou não, se você quer viver mais, você precisa abandonar, nem que seja através de uma cirurgia bariátrica, depois de tudo que você já fez. Fica até aqui uma promessa de um episódio sobre cirurgia bariátrica. Manda lá, Andressa, suas considerações finais para a gente falar o que a gente fez e encerrar esse episódio. Bom, falamos, né, sobre estudo. A obesidade pode ter sido aí colocada como um dos fatores para assustar um pouco mais a população, mas no fim das contas a gente tem que se cuidar anyway. Se alimentar bem, melhora a imunidade, dormir bem, se possível se exercitar, preferencialmente se exercitar, e tudo se encaixa, você vai ficar, na verdade, um pouco mais fortalecido, não mais imune, que ninguém é imune 100% a nada, mas um pouco mais fortalecido, então passa a ter uma sensação melhor. E de atividade, por causa desse protocolo que eu estou fazendo uma dieta que dura um mês, para poder manter um padrão, porque vai ser referência de trabalho, eu não estou fazendo atividade. Faço atividade, anda na escada, subo rampa, coisas do cotidiano, mas nada específico. Não estou fazendo atividade. Você não pode fazer atividade? Não estou fazendo para não ter interferência. Eu quero, porque vai ser demonstração do resultado dessa dieta e com fotos de antes e depois. E eu não quero, porque assim, com o exercício, com certeza meus resultados seriam absurdamente melhores, mesmo porque eu conheço o meu metabolismo. Então eu queria ter um antes e depois mais próximo da realidade de pessoas que às vezes não têm acesso ao exercício, entendeu? Então, pensando na dieta pura e simplesmente. Muito legal. Bem, então você não treinou ontem, não treinou Não. hoje, não vai treinar amanhã. Eu não treinei ontem, anteontem eu treinei com equipamento de musculação, fui na academia que eu trabalho agora e embora esteja fechada para o público, mas eu fui lá resolver um problema, aproveitei e treinei. E hoje vou fazer um treino com peso corporal. 6 exercícios, 50 segundos de execução, 10 de intervalo, vai demorar 18 minutos. Super rápido. 3 passagens, é muito rápido, muito rápido. Andei um pouco de bicicleta tô com minhas sobrinhas, minha filha, andei um pouquinho de bicicleta, mas foi muito pouco, e hoje também. Então, se você não quer que
coronavírus se instale nas suas células de gordura, mesmo se não for verdade, mas se for verdade, você deve dar um show no sedentarismo, liga para a Andressa, liga para o Guilherme, combina um treino online ou presencial, se você morar em São Paulo, marca com a Andressa uma consulta nutricional e show sedentarismo. Experimenta. Show!